Olá, boa tarde. Mais uma edição da Arte o Artista. Eu sou Patrícia Raposo. Estamos aqui hoje para trazer Nayana Magalhães, que é uma promissora artista, jovem, cearense, que trabalha muito bem com os conceitos e ideologias da arte. Ela está muito envolvida em projetos sociais. A Nayana está entrando agora, vamos conversar com ela. Pois então a nossa querida Nayana vai conversar hoje conosco, né? Contar um pouco dessa sua trajetória, que desde o início foi muito triunfante, né? A aceitação do seu trabalho, logo depois dessa formação em artes visuais, né, em Fortaleza pela Unifor. Então, dando só um apanhado geral sobre a sua trajetória, a Nayana passou pela Vila das Artes, né, pelo Parque Lage, foi no Quebec, Canadá também, passou também pelas mostras de artes visuais, ganhou o prêmio PIPA 2016, a 10ª Bienal do Mercosul. Ela está agora do Salão de Abril, né, atual, na edição atual, e também foi selecionada algum tempo atrás na 67ª edição do Salão de Abril. Tem um currículo enorme, quem quiser depois ver o currículo da Nayana na internet, e mais que isso, o seu projeto, né, que é um pouco impactante, quem não nem conseguiu, vamos ter a honra, né, muita gratidão por essa aceitação da Nayana, obrigada a todos que... Nayana? Quanto tempo, menina, desde a faculdade. Pois agradeço muito, viu, você ter aceitado esse convite. É um grande prazer estar com você. A Nayana trabalha muito com vídeo instalação, não é isso, Nayana? Depois um Isso, pouquinho, mas já trabalhou muito ou menos, né? Tem a influência do cinema muito forte, até porque é da artes visuais. E pesquisando você, além do que eu conheci, né? Fala que você é uma artista multimídia, pode se chamar assim? Multimídia? pode, Quero que você... multimídia. Sim. Conta pra gente as suas influências, não espera eu perguntar não, aqui o momento é seu, certo? O espaço Tá é bom. seu, justamente quem te conhece, aprofundar um pouco mais, e quem não, ter esse apanhado geral sobre a sua história, né, e suas, Uhum, realmente uhum. o que te move, né, na arte e o que você Mas eu busca. venho da pintura, então ele passa ele já começa assim por vários meios, né? Que contamina o outro. E aqui em Fortaleza eu tenho um olhar assim muito de bastante interesse por esse litoral, né? A presença do mar, Uhum. que é muito forte aqui, e pela especulação imobiliária que acontece aqui, né? Nesse litoral. Então, a figura do prédio, por exemplo, está muito forte, né? Assim, em vários trabalhos, né? Tu Começou assim, acompanhou, né? né? Hã? Começou por esse, né? Começou por esse aí, né? Começou por esse, né? Então, tu acompanhou aqui, né? Tu veio, Processo né? Também criativo, né? fazer Acompanhei o processo criativo seu. Vou do fazer essa processo. palavra isso, que é Isso, gênero. processo. Exatamente. Então, e aí ele se desdobra assim, aqueles vídeos podem ir para instalação também, eles vão para a pintura. Tanto é que eu tenho uma catalogação dos prédios aqui de Fortaleza, que para mim eles têm um dado pictórico muito forte, né? Assim, então eles naturalmente, para mim eles vão para eles já são a pintura, né? Então eles são muito coloridos, isso me chama a atenção, assim. Mas ao mesmo tempo é uma agressão, né? É um objeto de agressão na paisagem. Eles vão tapando a paisagem. Então eu tenho um olhar especial para isso, né? E aí no mestrado, né? Como tu falou, eu me formei, sou mestre em artes aqui, né? Pela UFC. E aí no Parabéns. mestrado eu me propus a entrar nesse horizonte, nesse mar, né? Então, com quem melhor entrar nesse mar do que com os jangadeiros, né? Com o pessoal que adentra o mar aqui, né? Historicamente. Então, eu que estava sempre nessa torre, né, de prédios aqui, olhando para lá, me faço essa pergunta, né? E depois que a jangada sai, o que é que acontece, né? Então, então, foi um projeto que foi também pelo Porto Iracema, né? Foi no Laboratório de Artes do Porto Iracema.
E levei também para o mestrado. E aí, dessa pesquisa, se desdobrou vários vídeos, várias imagens. Fiz um filme, né, que também esteve no Salão de Abril do ano Tá lá no passado. teu site, né? Tá lá no teu site, Ah, esses vídeos do Jagadeiro. Esse eu não encontrei, não sei se eu não consegui abrir. Anteriormente foi esse do prédio, né? Não dá muito para ver, mas é, fazer essa montagem, né? Você fazer não, esse interferência, daí é né? um Da vídeo que topografia, também estava numa edição do Salão de não dá muito Abril. para ver. Chama Veja Gris. lá no site dele. Eu fiz uma maquete de um prédio e eu Certo. coloco na paisagem e ele começa a pegar fogo, né? Isso eu queria mostrar aqui, mas não dá muito para ver. Aqui, sim. Isso exatamente. São os E foi frames, né? real. Foi real. Foi real, exatamente. E aí, quando ele pega fogo, aquilo se revela como uma maquete, né? Se mostra como uma ilusão. Então, meus vídeos têm muito disso, dessa ilusão, né? Do reflexo como uma ilusão, o mar como ilusão. Enfim, tem essas sutilezas também que eu uso como uma estratégia para lidar com o monumental, né? O que é muito pesado, né? Eu vou pela sutileza, que aí é uma forma de trazer consciência para a gravidade, né? Sim, a natureza, Das né? coisas. A relação Isso. com da problemática também do social com. Fala sobre isso, Nayana, que eu estou sabendo também que você, inclusive até pela CGN também, ficou sabendo e vai passando sabendo que você tá vivendo nas montanhas, entre aspas, né? As montanhas. Corra para as montanhas, né? Sim. Então você está com Então, mais contato com a natureza, né? isso Isso interfere aí. no seu trabalho. E eu acho que isso já estava presente, assim, desde o Tá, início. exatamente. E aí eu comecei a me envolver com permacultura, com agrofloresta, com fazer Uhum, cursos sobre isso, né? uhum. E aí a minha vontade é de sair da cidade mesmo, sabe? Ir pro interior, ir pra serra, ir pro mato, porque eu acho que a gente tá meio adoecido, né? Sim, sim, Né? sim. E Esse contato é aí, necessário. e aí isso começou foi no mestrado, porque quando eu estava no mestrado, eu fui escrever, eu fui eu queria ir para o mato, né, para ter Você sempre foi, inspiração né, para para lá. escrita, né? E aí eu Sim. tive uma experiência com um bananal lá. Tinha um bananal na casa onde eu estava, que foi muito impactante para mim. Eu vi o desenho também que você fez, O né? Que é desenho aquela do, do, flor do do. pendão da bananeira, então foi a partir Sim. daí, porque eu comecei a perceber que elas se comunicam entre elas, sabe? Assim, o, o, o mangará, que é o coração, né? Uhum. Mangará é coração em tupi, é como eles chamam, os indígenas Muito chamam bem. coração. E aí o mangará ele abre e ele fecha, ele abre e ele fecha. Para mim foi Uhum. encantador aquilo ali, saber que elas se movimentam, né? Quando eu fui estudar agrofloresta, depois disso, Sim. eu descobri que as bananeiras, elas caminham, elas têm um caminhar. E na toceira tem sempre a mãe, a avó e a filha. E elas vão, e uma cuida da outra. Quando uma dá um cacho, porque a bananeira só dá um cacho na vida, né? Só dá um cacho de Nossa, banana. adoro banana, mas esse contato eu não tive. Então explica aí. Aí ela tomba e o que fica dela vai alimentar a filha e a neta, né? E assim elas vão apontando para onde elas devem caminhar, para onde as filhas devem sair. Uhum. E aí elas vão caminhando. Então eu achei isso muito, sabe, muito mágico, assim, porque e eu comecei a pensar na história, né, do Brasil, enfim, tem toda uma carga histórica, né, nesses elementos. Então todos os elementos que eu vou buscando, eles têm uma carga histórica muito grande. É até um desafio, né, para eu mexer com isso, porque já tem uma Uhum. história, né? Por exemplo, o Jangadeiro é uma imagem, né, muito vista, revista, enfim, mas eu precisava estar ali para ver o que tinha ali daquele outro lado. E com a banana também.
Tem a questão, né, do Brasil ser a República das Bananas, né? De ter uma questão assim de colônia, né? Sempre na arte a banana e na música aparece com esse viés, né? Uhum. Mas não se olha para o viés espiritual daquele ser, sabe? Que é muito forte e ela cria outros, sabe? Por exemplo, na agrofloresta, a banana, ela é muito importante, porque ela cria a condição para dar às outras plantas, sabe? Uhum. Ela tem água, ela carrega água. Então, tem esse componente histórico já intrínseco, né? Entre Uhum. elas, da própria coisa em si, que não se olha, porque se perdeu essa conexão, né? Então, o meu trabalho está indo por esse lugar, de tentar, para mim mesmo, né? Os meus trabalhos são, eu levo comigo, assim, é uma busca minha que eu tento passar para os outros, né? De tentar me reconectar, também é uma busca interna, né? Então, olhar para isso e passar isso, processar isso no trabalho, é para onde meio que eu estou caminhando agora, assim. Mas não perco a ligação com o litoral também, tanto é que eu tenho esse trabalho do Salão de Abril agora tem a ver com isso, né? Com esse litoral. E, Nayana, essa questão do Componente, público, né? né? É uma dúvida minha, assim. Por Uhum. exemplo, tudo começa, né? Ao menos por você, não vamos generalizar, numa busca, né? Vai essa busca do artista, vai na investigação, na pesquisa, se aprofunda tudo isso e você fala que você leva ao público. Mas esse público, será que existe um público em si para compreender esse trabalho? Como seria? Ou você tem um público em si que você tenta alcançar ou não? Não, eu não, eu acho que ele encontra as pessoas, sabe? Assim, Uhum. eu não E pra penso gente- no público, porque se eu for pensar no público, assim, para quem que eu vou fazer, Sim, sim, eu vou sim. ficar presa a A um tua querer do arte, ela outro, vai pelo sabe? conceitual ou ela passa por aí ou transita em vários tempos? Existe essa Eu, codificação, esse mundo? eu acho que transita, sabe? Transita, né? Transita. E aí, Eu né? não vejo como elitizada, não. Eu acho que a arte, assim, tem vários circuitos, né? Uhum, Então, esse conhecimento que chega na gente, realmente, ele é restrito. Não é todo mundo uhum, que acessa, uhum. né? Mas é uma educação que é pela sensibilidade, assim. Tem gente que nunca viu e se relaciona de um jeito que, Sim, que não adianta sim. explicar, entendeu? E tem gente que Sim, é sim. entendido, que é já estudado e passa Faz sentido. batido e Sim, não fala a sensibilidade daquela pessoa, sabe? sim, muito bem, Então, muito assim, bem. é elitizado o conhecimento artístico? É sim, assim, no geral é. Mas é, quando a pessoa tem acesso àquilo, ele Uhum. fala a sensibilidade. Não vai falar o intelecto, né? Sim. Muito Se bem, só muito bem. acessou aquela sua parte sensível, tá tudo bem, acessou aquele lugar, entendeu? Uhum. Pode acessar mais, pode acessar menos. E tem essas camadas de entendimento, né? Dos Sim, sim, públicos, né? sim, A quem sim. acessa, até porque a gente está em diálogo também com cultura popular. É, Edição falei depois. 72 do Salão de Abril. Pronto, melhor. Obrigada. Gente, eu vou tentar mostrar aqui, certo? A tentativa de um pouco aguçar também a curiosidade de vocês. Quem estiver em Fortaleza puder assistir e ver pessoalmente, que é bem Uhum. diferente, você vê, né? Então Negra. você Quer coloca explicar aí. para a gente? Fala aí. Então, esse trabalho tem a ver com a observação do litoral também, né? É porque aqui está acontecendo uma situação que é muito grave, né? Na duna da Sabiaguaba. Então, a duna está avançando, a pista, que na verdade foi uma pista que avançou o caminho da duna, né? E aí a artista Cristina Vasconcelos, ela já tem uma investigação, uma pesquisa com essa duna já há algum tempo, né?
E ela, sabendo desse meu olhar para o litoral, ela me chamou para visitar com ela também, para a gente ver se, enfim, para a gente trocar, né? Claro. E aí eu fui algumas vezes e para mim é muito pesado aquilo, sabe? Assim, Conta para quem não sabe o que está acontecendo. tá passando, tem um parque de dunas aqui na Sabiaguaba Uhum. e passou uma pista no meio desse parque, não era para ter passado. E aí eu pesquisando a história disso, né? Eu me deparei com a situação da consultora ambiental na época, Qual que ano? ela conta a história de que ela, ela tentou de todas as maneiras fazer com que não passassem aquela pista na Uhum. duna, Uhum. naquele parque. E aí, depois de todos os argumentos que ela tentou com o engenheiro, né, da época, ele pega e vira assim para ela: minha querida, isso de ecologia é poesia. Ele pegou e falou isso, sabe? Uhum. Poesia no sentido, né, assim, negativo da palavra, como se fosse, sei lá, baderna Uhum. ou Sim. viagem, né, e Filosofia, tal. né? Uhum. E eu achei muito forte essa frase, sabe? E muito poética também, e triste, sabe? E aí eu pensei, pronto, eu acho que tá aí, eu acho que o que eu posso falar desse trabalho, o coração dele tá aí. É isso, sabe? Partiu desse lugar. E tá lá, né? Tá E lá. tá lá, e a Duna tá avançando a pista e tá tendo perigo enfim, de acidente. Uhum. E aí o que que a prefeitura faz? Pega carretas e carretas e vai tirando a areia da duna, né, da pista. Só que é um trabalho infinito, porque tem um parque de dunas para passar pela pista. Não vai Uhum. acabar nunca. Então, assim, eu tentando elaborar isso, né, Uhum. poeticamente, eu utilizo só o preto e branco, né, que é a referência da areia, né, da duna, e o preto da pista, né, o piche, né. E aí Sim. eu peguei essa frase e coloquei e fiz como o trabalho de areia, né, que os artesãos daqui fazem Uhum. Sim, sim. nas garrafinhas, né? Sim, Aí garrafinhas, isso. eu me junto com um artesão lá da Beira-Mar, o seu Léo, que me ajudou a fazer. Ele, inclusive, estava tentando me ensinar, mas é tão difícil. Sim, E difícil é de muito minucioso o trabalho, né? entender. Uhum. E aí eu pego essas frases que foram surgindo no meio dessa pesquisa, né, dessa investigação, e essa Uhum. frase que é o que dá nome a esse trabalho, né? Ecologia é Sim. poesia. Eu pego essa frase e coloco na facinha, né? E também a pista, a duna móvel, porque tem uma placa lá, duna móvel. E Sim, tem o sei, sei. contraste Uhum. é esse, a duna é móvel, mas a pista é fixa, né? Sim, sim. Muito bem. E a fé movediça também, porque aquela duna é um local onde o pessoal crente vai rezar, né? Então chegam caminhões de gente dessas igrejas evangélicas para subir ao monte lá, né, e rezar. Uhum. E também tinha essa coisa, né? Enfim, essa duna é muito multicultural, né? Muita coisa passa por ali, por ela. Sim, sim. E aí, e a escolha da taça também não é à toa, né? Porque podia ser em qualquer vidro, mas eu escolhi a taça porque para mim traz o contraste, né? Tem a história da cultura popular, né? Da areia, mas tá onde? Tá numa taça, tá confinada ali, né? Dessas pessoas da Entendi. sala de jantar, Sim, sim, sim. alheias ao seu impacto no mundo, né? Muito bem. Então, para mim, não fazia sentido outro recipiente. Para mim, tinha que ser a taça. Então, a história desse trabalho é essa. Ele é muito recente, ele também vai se desenvolver ainda. Você está desenvolvendo outras pesquisas, queria saber um pouco também disso, né? O povo quer saber, o povo que há tempo não vê, Nayana. Algo que você esteja fazendo agora, Nayana, quem não está por detrás, né?
as coisas que você está movendo, né? A gente Uhum. parece comunicar, você estava sempre aí, estou na galeria, estou aqui, estou fazendo coisas. Conta um pouco para a gente isso e também, quer dizer, para mim, né, que eu quero saber, Uhum. e a tua relação com a pintura, né? Interessante isso. A gente conversou até com o Jared, né, que foi também o seu orientador, né? E Sim, ele falava, né? Ele falava um pouco sobre essa questão. E, então, eu queria que da você pintura. comentasse. Porque ele começou, né? Muitos artistas, né? Então, ele coloca de uma forma já geral, né? E começa com Uhum. a questão, a relação com o desenho, a questão da pintura, né? Quando foi Uhum. realmente, essa pergunta eu estou fazendo para todo, quando foi que você se sentiu artista ou que você se reconheceu artista? Ou você decidiu? Como é que você chama essa trajetória, né, de, vamos dizer, de impacto Hum. primeiro? De Primeiro, primeiro impulso, assim. isso, exatamente. Menina, assim, eu sempre desenhei, né? Sempre tive. Tem aquela história, sempre desenhou, né? Acho que é a mesma história. Eu sempre desenhei, sempre gostei muito de observar, sempre fui muito quieta, observadora, né? É, e aí eu pensei, não, eu vou fazer arquitetura. Aí eu não passei, porque tinha a pressão familiar também, né? Tipo, mas vai ser só artista, vai morrer de Sim, sempre fome tem, e tal, sempre né? tem. Uhum. Aí eu não passei, aí depois eu pensei, mas eu não quero fazer isso, eu quero fazer veterinária, porque além de desenhar, eu também tenho uma paixão por bicho, né? Eu desenhava muito cachorro, muito bicho, assim, eu adorava desenhar animal. É difícil, hein? É difícil É, desenhar bicho. e aí eu me decepcionei também porque eu entrei em contato com a medicina, né? Eu passei na UES, entrei para medicina, Uhum. e aí eu me decepcionei com a medicina porque não tava, eu tinha uma ilusão sobre aquilo, né? Eu achava que ia salvar os bichinhos. Eu fui estagiar numa clínica e aí, enfim, tinham procedimentos Ah, de mal-estar animal que eu não sim, concordava, né? sim, sim. Enfim, eu era muito nova. Aí estagiei também em zoológico, que eu vi muita coisa errada. Foi Sim. um É desencanto, aquela né? coisa, né? A ideologia, né? Começa com aquela ideologia de querer mudar, querer fazer diferente, né? Transformar o que você vê que está errado. E ainda com esse contato com a questão da natureza sempre, né, Ana? Sim, sempre a Você que natureza percebe. percorrendo, sempre estava junto, né? E aí eu desisti da medicina. Aí, menino, foi um reboliço, né? Você largar a medicina. Aí eu fui fazer design. E aí, quando eu fiz até a metade do curso, mas também não me encaixei. Aí eu tive um câncer. Tive um Ah, câncer que de pronto. tireoide. Uhum. E aí eu vi que, sabe quando você enfrenta a morte, você tá de cara com a morte, aí você pensa, eu vou fazer o que minha alma quer, entendeu? A vida é curta. Eu vou Uhum. ser artista mesmo. Eu estava fazendo um curso de desenho, né? E Sim. aí o curso de desenho era na Unifor e tinha acabado de abrir o curso de arte da Unifor. Uhum. E aí eu fui através do curso de desenho, eu entrei no curso de arte, Entre mas só aspas, que foi né? experiência, sempre é, Sim. né? Mas para a Uhum. família foi tempo perdido e tal, Sim. enfim. Sim. E aí eu acelerei o curso. E aí no curso foi lá que eu conheci vocês, né? Interrompe, Naime, porque tem esse teu trabalho da garganta, né? Não encontrei esse trabalho no site. Tá lá? Depois divulga Ah, pra não, gente tá aí. não, não, porque O é tão trabalho é antigo. forte, fala dele. É, mas tem muita coisa que eu tenho que atualizar esse site, né? Inclusive, é a radiografia na época que eu tava, né, com câncer, né? E aí é a radiografia do tórax aqui, né, da garganta. Que aí que eu resolvo pintar, né? E aí eu pinto ele, né? Inclusive foi um dos trabalhos que foi exposto lá, né, durante a faculdade, numa cadeira. Uhum. Bem lembrado, eu tinha Sim. esquecido. E tem E aí eu outro tenho uma ainda. projeção, né, em Sim. cima, tem as Sim. flores e tal. Então, é uma forma de elaborar as coisas que se passam na vida, assim, na minha vida. E tem um das caras também, né?
Depois você volta a Tem, falar. É foi na isso, né? Unifoplástica, foi esse daí Também que que eu vi. aí me deu um prêmio, né? Que aí eu fui lá visitar a Bienal de No seu Veneza e currículo, mas tal. é bom lembrar também porque é aí que foi, vamos dizer, o primeiro reconhecimento assim mais forte foi esse, né? Foi. O Então, primeiro. aí, para completar aquela tua pergunta, eu acho que Ah, foi aí. Então, quando as minhas experiências, né, artísticas, que eu fui entrando em contato, né, assim, na faculdade, que eu fiz o Vila das Artes também, né? Então, quando sim. comecei a ter esse reconhecimento, foi que eu vi que eu podia seguir nesse lugar. Aí que eu vi, não, acho que eu sou artista mesmo. Eu acho que eu vou seguir por aqui. Tô tendo reconhecimento. Mas mesmo se não tivesse, eu acho que eu, de alguma maneira, ia estar, né? Sempre tá, né? Mas foi nesse Uhum. momento mesmo. Foi nesse. E o Jared era professor, né? Era nosso Sim, sim. professor. E ele deu muita força também. Muitas trocas com ele. Tem pessoas, né, que você encontra, assim, que vão que vão te mostrando, né, os caminhos também, mesmo que ela não mostre, mas vai meio que abrindo umas portas, uns Eu sempre portais, fui né? muito curiosa, então tudo eu quero saber, assim, da história das coisas por trás, assim. Mas por quê? Eu era chata, né? Sempre fui muito chata, perguntando tudo. Mas eu tenho uma curiosidade muito grande, então, e eu gosto de escrever, assim. Aliás, eu tenho uma relação meio esquisita com a escrita, porque é meio que é um fardo, mas ao mesmo tempo eu gosto, né? Tem um embate assim com a escrita, mas me ajuda muito a olhar para trás, sabe? A dar o passo para trás e ver o que que eu coloquei ali e pensar sobre as coisas. Então, eu sempre tive essa prática mesmo de refletir, né? Assim, você tem que estudar, gente, o que você for fazer, tem que ver o que que quem é meio que uma forma de humildade, assim, no sentido de que teve gente atrás de você que passou por isso, sabe? E escreveu sobre isso, você não vai ler que ele escreveu? Uhum, Então, sim, vamos ler, né? sim. E aí eu fui atrás disso e fiz os cursos, assim, que me abriram muito, muita cabeça. Foram esses cursos que foram me acrescentando os cursos, mas também as trocas com as pessoas que eu Pessoas, estava, né? sim, Então, é estar experiência. atenta aos editais, sabe? Ao que isso aí é muito importante, né? Tem que estar. E é isso que me levou muito, assim, na minha carreira, assim, até agora, muitos editais. Sim, muito Tem que bem. prestar atenção. Se você quer se inserir nesse meio, você tem que estar atento aos mecanismos, né, que sustentam esse meio, né? Sim. E aprender como que se insere nisso, assim. Isso era uma das perguntas, né? Isso, né? Que são os elementos primordiais que você acha importantes para isso, porque sempre notei desde o princípio que você se destacava nessa relação mesmo com o entorno, né? Você estava em todo, estava metida, né? Não sei se essa palavra no Brasil é bonita, mas por tanto aqui já estou trocando às vezes os idiomas. Estava em tudo, né? Você estava em tudo. Tudo você estava Metida lá. em tudo, isso, Metida tudo em que era tudo, esse curso, mesmo. tudo que era palestra, tudo Isso. que era coisa, eu Sim, ia. Mas é porque era a curiosidade minha também, né? muito. E até hoje, né, Nayana? Até hoje, mesmo que às vezes eu tenha uma relação de amor e ódio, né, com esse circuito, de Uhum. querer, ai meu Deus, não aguento mais, sabe? Tipo, ai, não quero mais, mas sempre acaba indo e voltando, assim. Essa observação ao entorno, saber onde chegar, né? São elementos importantes. O que mais? É, perceber, assim, treinar a escrita é muito importante também, por exemplo, porque edital é limitado, né, assim, o modo como você vai apresentar o seu trabalho. Então, você tem que ter uma noção de como apresentar a sua ideia, né, como escrever sobre ela, porque são muitas coisas para ser julgadas, né, no edital, Uhum. assim, a pessoa pega 300 trabalhos de uma vez, então você tem que saber passar a sua ideia, assim, sem ser muito maçante, e ter calma também, sabe? Uma coisa que eu tinha noção, que foi importante também, que eu acho que eu aprendi isso em algum lugar, não é que eu nasci com isso, é que reconhecimento artístico demora. Uhum. Não é da noite pro dia, assim. Às vezes acontece,
de você Uhum. estourar logo, né? Mas pode acontecer hoje, pode acontecer daqui a 6 meses, pode acontecer nunca. Quem me falou isso foi um professor meu artista. Então, Entendi. assim, eu sabia que com menos de 10 anos eu não ia ter uma, uma produção consistente, porque não tem como você se aprofundar na linguagem, sabe, com um mês. Demora. Segundo você. Pode ser que não demore, pode ser que você já esteja conectado. Se você, pode ser que você já nasça conectado com a energia que está ali e já, enfim, de pronto já consiga falar algo que impacte, né? Assim. Uhum. Mas como eu sou lenta, Oh, meu Deus. eu já sabia que ia ser uma coisa demorada, assim. Então, Mas você acha que foi demorado, Nayana? Demorada em que sentido? Porque você falou que no início você era muito ingênua e hoje em dia, como assim? hoje eu já tenho mais noção desse circuito, entendeu? É isso que eu estou Uhum. falando, de Uhum. como Sim, sim, sim. escrever, Sim, sim, como, sim. enfim, como se inserir, enfim. Sim. E se eu quero também, porque depende de como você quer estar nesse lugar, né? Já conheço nas galerias, conheço as instituições, sei como é que funciona, é isso que eu estou falando, né? Antes Sim, eu não conhecia o trabalho que tem por trás disso, muito né? bem. E Uhum. aí a gente vai conhecendo, né? E essa sua linguagem, que também foi cada dia mais se aproximando de você, e a sua poética desenvolvida, e também, para que as pessoas não confundam também, quando você fala que quando você cria, você não tem que estar preocupada com quem, todo artista, né? A recepção. Mas nessa hora de editais, né? De você colocar a partir, né? Porque eu vi aquele da casca dos ovos que pisa, né? E sai uma luz, que eu Sim, achei muito bacana esse trabalho aí. é, Eu fiquei sim. até curiosa para saber, depois que quebra as cascas, como é que faz para substituir? Substitui, fica lá. É só um Ah, acontecimento. Aí depois é tem muito, a filmagem, né? muito legal. E aí, então, ou seja, que você tem que se adaptar a cada linguagem, não sei se fala assim, de cada setor, né? Assim como poderia explicar isso, não Entendeu? é isso? É Cara, eu como também peguei também. Explica. comunicar sobre ele. Isso, Não é comunicar que eu vou melhor. mudar o trabalho, não vou Sim, mudar, isso. mas é como falar sobre ele, sabe? E, Sim. e pode ter a ver com a curadoria ou não, pode ressoar com o que o curador está procurando ou não, Pois né? é. Vai depender do que a curadoria está buscando. Às vezes Sim. você olha para os curadores e vê, eu acho que o meu trabalho tem a ver com a pesquisa dele, vou botar. Muito Ou bem. então, não, bicho, o que eu estou fazendo tem nada a ver com o que esse curador pesquisa. Não vou nem entrar. É Uhum. esse entendimento, sabe? De você é isso, é saber comunicar a quem a linguagem se adequa, não é isso? Isso. Saber tem o do Cariri, tem muitas coisas boas suas aí, né? Ah, Que se alguém te sim. fez uma pergunta, mas você fala aí. Não, então, do Cariri. Sim, E aí voltando para essa minha observação do litoral, né? sim, Quando eu descobri que essas pedras que revestem aqui o calçadão, né, da uhum. beira-mar aqui, eu descobri que elas são fósseis, que tem tu sabe da história da Pedra Cariri? Não, conta pra mim. E aí, só que eles exploram essa pedra comercialmente, né? Então vai para a construção civil, né? E eu Uhum. achei aquilo também tão agressivo, sabe? Assim, tanto quanto a história da duna da Sabiaguaba, assim. A gente está pisando em fósseis, sabe? Ali de 100 milhões de anos. Sim, Que sim. história é essa que está ali, né? E todo mundo pisa, enfim. E aí eu achei assim muito poético também essa um poético triste, né? Esse trabalho é um pesar, né? Um comentário de pesar sobre como a gente se relaciona, né, com esse lugar. Enfim, observando isso, eu cheguei nessa história, né? Uhum. Observando esse litoral, né? Como o sertão vira mar de novo, né? E Sim, aí eu pego essas pedras, elas participaram da exposição do Paço das Artes, né? De São Paulo. 2018.
temporada de projetos. Foi o Diego Matos que me acompanhou. Tem até uma entrevista, né? Também eu botei no site. E, e aí me interessam essas histórias ocultas, né? Também a história das coisas, pela minha curiosidade e tal, e como elaborar isso, né? No trabalho. E aí eu pego essas pedras, coloco elas nos totens, né? Tal qual eles fazem no, no museu, né? Paleontológico. Só que eu faço algumas interferências na pedra, né? Eu tenho os desenhos dos prédios, né? De novo, a história dos prédios. Você que pinta, né? E aí vai para olhar, assim, esse meu olhar para a especulação imobiliária também, né? Refletir sobre isso, né? E aí no mestrado eu falo um pouco sobre essa história da construção da maritimidade de Fortaleza, né? A maritimidade é um conceito que vem da geografia, né? Que, que quer dizer como que você constrói a sua relação com o litoral. É isso que para onde ele olha. E aí eu trago isso para a arte, né? Então, que maritimidade é essa que Fortaleza construiu, né? Assim, com esse litoral, né? De muita especulação, assim, a história, enfim, aí eu conto a história, né? E aí, mas aí eu vou também para o reflexo, aí, enfim, voltando para os totens, né? Eu coloco elas nos totens, coloco a cuba de acrílico e em cima eu coloco um fiozinho de água, fica um pouquinho de água, que tem um ventilador que quando passa cria umas ondinhas, um reflexo, né? E aí a exposição era essas pedras junto com a instalação do prédio, que também cria um reflexo. Enfim, vai nessa viagem do reflexo como uma ilusão, né? A ilusão que forma a imagem, né? Sim, eu gosto também dessa coisa do reflexo. Os reflexos. Muito bem. E aí E essa Nayana? observação, assim, da sutileza, né? Sim. O que você fala também no site lá, que é a complexidade temporal, né? Também. É Essa a questão com o complexidade tempo. temporal daquilo, né? Assim, tem várias camadas de tempo ali, né? E muitos números também, né? Números tanto de dinheiro, né? Como de tempo, né? Milhões, 100 milhões de anos e milhões de dólares e de reais ali também juntos, né? Eu vejo muito essa ligação também com quando você se descobriu, né? Você falou que teve essa doença e tinha essa questão da morte, né? Porque todo esse teu trabalho que você fala aí tem sempre essa relação um pouco com, com o que está por se destruir, né? O que, mesmo que seja a relação com a natureza, mas Uhum. o tempo também tem essa questão, né? Do que era, o que não é mais, o que pode. Então, essa questão temporal aí da mente. Sim, tem. Fala Da sobre passagem isso. do tempo, né? Que Isso. o tempo, Eu na gosto verdade, muito do também não programa. existe, né? Sim. É uma Eu também. criação, né? Assim, Sim, o sim, tempo, sim. ele está em camadas, né? As camadas da cebola, né? Do tempo, que o presente, o passado está do nosso lado, ele não está atrás da gente, ele está aqui do nosso lado. E eu também tenho esse olhar, né? De tentar trazer isso no trabalho, de quando você entra em contato, né? De você também meio que se perder no tempo, assim, para mim. Porque eu tenho esse entendimento agora, né? Sim. E na analogia com essa construção que você faz, né, através da imagem do vídeo, que também tem isso, e mais ainda pela pintura, né? Que você vai, né, construindo. Sim, a complexidade temporal também vai para a complexidade dos meios, né? Sim. Você acha importante? Não, porque é como se, por exemplo, o prédio ele está aqui no filme, ele está aqui na pintura, e ele está aqui, sei lá, no desenho. Então ele passa, é como se fosse não é só uma imagem, né? É uma coisa que perpassa os meios, assim. E é como se você tentar entender a coisa, assim. Não entender com a cabeça, mas de absorver ela, eu acho. Tem algum autor da filosofia que você usou para isso, assim, para a questão do tempo? Tem um que O eu gosto também. Bergson, Bergson, né? Bergson total, massa. Esse do cinema falar de também, tempo, né?
De tempo. Aí vai pro Deleuze, essas coisas, mas eu acho que é o Bergson e também aquele Lapujade. Ele fala, enfim, sobre o tempo. E tem um físico também que ele prova que o tempo não existe. Ah, meu Deus, ele é vivo, ele fala dessa. Fritz Jof Capra, Hã? é esse nome? É o Fritz Jof Capra, parece esse? Ele que fala Não, sobre não é o ecologia, Capra, né? não, é outro, Ah, meu Deus, acabei de ver um vídeo dele. E ele mostra, enfim, não é que ele mostra, mas ele, Depois tu ele, me ele diz. mostra Eu não como lembro Einstein já provou isso, né, que o tempo não existe, não é uma flecha, enfim, que a gente vive numa abstração, né, assim, o nosso entendimento de passado, presente e futuro, como a sociedade ocidental levanta, né, hoje, completamente ilusória, né? Se você olha até em outras culturas e na nossa ocidental antiga, né, antes da pré-industrial também, a relação com o tempo era outra, né? isso mal E interpretado. talvez. Tá. Oi. Não, fala, continua. Não é isso, eu só ia repetir. Diga. Não, repita, repita. Não, é de outras culturas também que tem outra relação com o tempo, né? Da passagem, aceitam melhor a passagem do tempo, que eu quero dizer, assim. Entende melhor, eu acho. Porque estamos falando sobre esse tempo, né? E vamos dizer interno também, como linguagem, como forma de ver, mas esse outro tempo também que você fala, que está aí no Salão de Abril, já seria um outro tempo, né? Porque em compreender mal esse tempo que é ilusório e fazendo dele o que queira fazer, né? Não tendo uma consciência de que temos que fazer para o tempo ser eterno, entende? Por esse outro ponto de vista também. Hum. Tem É, isso um pouco no seu trabalho? Fala aí pra gente. peraí, eu não sei se eu entendi. Sim, porque a relação do tempo também aí no Salão de Abril já seria um pouco, não sei se contraditório, mas poderia ser compreendido de outra maneira, porque esse tempo hoje em dia, né, em relação ao que você está contando sobre a ecologia, sobre essa exploração, a questão imobiliária, etc., eles não estão prestando atenção no que estão fazendo do tempo, né? Ah, Desse não, tempo. de jeito nenhum. Eles não Porque estão poderia, né? olhando. É Poderia como se. filosofar, dizer, não, o tempo é ilusão, né? Mas não. Estão Não, falando. não, é ilusão assim, nesse sentido de que você tem que prestar atenção, você tem que estar atento ao que. Entendi. Não é que não existe. Ah, pronto, agora vamos fazer o que a gente quer, né? E é isso Não é pode ser isso. mal interpretado, mas justamente o contrário, né? Isso tudo É causa, né? justamente, justamente o contrário, né? É de, é de você entender a evolução das coisas, assim, não nesse sentido da flecha do tempo, né? Mas eu não quero usar a palavra evolução, mas é enfim, no desenvolver das coisas, né? As coisas não estão paradas, né? Transitoriedade, né? Tudo é transitório. Né? Elas vão. É de honrar isso, né? Honrar esse desenvolvimento das coisas e que pode ser muito lento e pode não ser o seu tempo, né? E você tem que saber das consequências dos seus atos, assim, que vai ter uma consequência, né? Assim, estão roubando o futuro da gente, né? Porque o que estão fazendo hoje A natureza é gente arruma. totalmente predatório, assim. É Esse muito poderia ser uma predatório. questão mais forte no seu trabalho, né, Nai? Oi? Essa é a questão mais forte no seu trabalho, né? A poética do seu trabalho se desenvolve tudo em cima disso aí, pode-se dizer, nas relações humanas, conta aí para uma leiga. O mais Eu forte acho que que você trabalha. sim, eu acho que sim. É porque eu me coloco muito como observadora, assim, e aí é uma observação meditativa, na verdade, assim. Aí que na verdade você está implicado, não é que você Sim. não está. Você tá, você observa, você medita sobre e aí você escolhe agir. Quando você entende o que se passa, né? Você precisa primeiro parar e olhar.
Uhum. Se eu não entendo o que se passa, eu vou observar, né? Eu vou tentar entender o que é. Não só com o intelecto, né? Mas com a minha sensibilidade. Sim, E com o intelecto também, que eu gosto de saber, é da história das coisas, né? sim. Mas como eu vou elaborar sobre isso, é que passa por outros lugares. Então, assim, essa coisa da meditação também é importante, assim, para mim, desse estado meditativo de contemplação, né? De contemplar, que contemplar é você estar no templo, é você se colocar no templo, né? Para prever um futuro. Então, isso na etimologia da palavra. Mas esse prever o futuro é justamente isso, de você se conectar com a coisa para saber o que fazer. Então, esse Uhum. prever o futuro também te implica, né? Assim, não é que você Sim, vai prever o futuro que vai acontecer, mas quando você entende o que está acontecendo, você pode atuar naquilo. Ou não, sim. né? Então, Ou seja, contemplar é nesse sentido, também de se implicar, né? como diz Parte que muito desse lugar, eu acho. o artista realmente está implicado, né, de saber, como você falou, o que acontece ao seu entorno, né, quanto mais, e me veio até a frase, que o templo somos nós, né, e também ter essa conexão consigo, né, e com o externo, é muito importante, eu acho, para desenvolver o trabalho como você desenvolve, e muitos artistas também que estão aí, né, conseguindo fazer refletir, né, Isso. e fazer e deixar as pessoas se conectarem, sensibilizarem com esse intelecto, né, que realmente quer sensibilizar para o que está muito vivo e presente diariamente na nossa Uhum. vida, né? Um ativista, né, um ativista. É Muito por feliz. aí. Foi muito bem, né? Muito feliz de falar com você. Oh. E só me diz os seus planos, assim, como você se vê professora, você é professora, você, porque assim, com toda essa ciência, foi outra questão falada aqui. Eu queria só tocar nesse assunto antes de fecharmos, inclusive com o Jairo, Uhum. né? Dos dois caminhos. Quer tu falar um pouquinho sobre isso? Quer fechar nisso? O espaço é seu. O que você quiser aí. Professora, eu não sei, talvez aconteça, mas por enquanto não não está acontecendo não. Eu ainda estou assim muito mergulhada nas pesquisas, nas investigações, com o sítio agora, né? Que eu estou envolvida lá, porque eu vou fazer a mudança, né? Sair da cidade para o interior. E aí, então eu tô, por enquanto, eu tô nesse movimento, assim, mas pode acontecer de É um vir a... projeto, Hã? não é um projeto. É um projeto Não, não ou é é um por enquanto não? projeto não, assim, para agora, pelo menos. Ainda não. Mas pode Você, acontecer lá também. Eu queria que fosse um espaço também de receber artistas, residências, processos, né, projetos. Se for, começa mais por aí, entendeu? certo. Ou seja, é possível esses dois caminhos, né? Ou É seja, não, possível, sim. Lógico que é. Por exemplo, tem um artista que eu admiro muito, que é a Maria Helena Bernardes. Ela foi tutora nesse processo, né, do Porto Iracema, né, com os jangadeiros. E certo. ela não tem muito bicho com isso não, sabe? Assim, muito problema com Uhum, isso. Você pode ser artista e outras coisas, né? A história do artista, etc. Mas ela dá aulas em casa, entendeu? uhum. Ela dá aula na casa dela. E Eu falo tudo muito bem. eu falo muito sobre a produção também, né? Às vezes cai na produção, isso varia a depender de cada um também, né? Esse enfoque e também a exigência, né? Quer dizer, artista, pelo meu ver, por isso criei isso também, que o artista não deixa de ser artista. Às vezes ele está Uhum. lá, né? Paradinho, absorvendo ou escolhendo um outro, estando em outro caminho, mas o artista está sempre dentro desse caminho, né? Que é você. Então foi uma Não pergunta para tem saber se isso, você pensa aí. não tem como desaprender tudo que Sim, você viveu até sim, aqui, né? Como artista, assim. sim. Você pode desligar esse modo artista, né? Assim, profissional, pode. Conheço até o caso de um que não quer saber, tem ódio,
que não quer saber de... Ele foi artista, chegou a ser reconhecido assim, mas desistiu. E não quer mais saber disso, sabe? Mas não quer mais saber é desse circuito, né? Ele continua com o olhar sensível dele, sabe? Assim, é Muito bem, você isso. estava preparando aqui que a gente vai perder o olhar da Nayana, né? Porque eu não estava vendo você envolvida com coisas assim, não, né? Já vai seguir por outro caminho, mas eu acho que é isso. Enquanto você consegue manter essa conexão mesmo né, desses circuitos, né? Você continua latente esse seu desenvolver da arte, tentando Uhum. fazer refletir as pessoas pelo sensível, né? São caminhos, como diz, diferentes, mas conectados entre si. E isso, Nayana, e até porque isso alimenta o trabalho também. quando você foi para o Quebec, não falamos sobre isso, mas já estamos encerrando, foi uma mudança muito grande ter saído aí, foi a primeira vez que saiu de Fortaleza, foi ver outra cultura, isso interferiu também no seu trabalho? Foi também, teve muito Paulo, tudo. impacto. Já, assim, você sair sempre abre muito a cabeça, né? Abre fronteiras, né? Para onde quer que seja, até para o seu interior, de onde você mora, né? Assim. Mas é muito diferente, foi muito diferente, o trabalho mudou. Eu tinha uma ideia de. Porque é uma residência, proposta de residência, né? Então eu imaginava que ia trabalhar com caixa d'água, cheguei lá, não tem caixa d'água, é outra coisa. E aí o trabalho foi mudando, a relação com o espaço também, com a instituição que eles têm, era muito diferente. Aqui tinha uma certa mordomia, lá não, lá eles fazem tudo, assim. Da secretária ao diretor, todos eram artistas, sabe? Então era bem colaborativo, era muito interessante, assim. E você vê o compromisso, né, como uma coisa comum, sabe? Assim, para eles o entendimento do comum era muito mais forte do que aqui. Então Ah, isso entendi. tudo foi me, sabe? E eu que tinha que preparar tudo também. Porque às vezes aqui o pessoal relega muito, né? Assim, uma produção, uma coisa. E lá não, você que tinha que fazer tudo. Então, Entendi. mas foi muito interessante, assim. Foi ótimo, foi bom demais. Foi muito bem, Nayana, muito obrigada, muito feliz em ver. Obrigada, Patrícia. Feliz de falar contigo, tanto Pois é. tempo. Admiração pelo seu trabalho, por isso tudo, né? Por você estar tão inserida, né? Tão fortemente aí desenvolvendo o trabalho e Hum. trazendo para a gente todas essas reflexões e nada. E muito sucesso aí adiante, que você conheça sempre outros mundos, né? Que possa trazer para todos essas suas investigações, como a gente pode, não sei, mudar ou transformar, né? O Uhum. ambiente que a gente está e essas realidades. Mas aí pensando em Vamos ter. cutucar aí também. Essa é a minha forma de cutucar, né? Essas lives em si, é buscar essas pessoas que faz parte da minha história, para quem não sabe, e que eu tenho admiração, respeito, também tem a ver com a minha reflexão, né? Faz parte dessas pessoas, é como se fossem os ícones do que considero artista, né? E o que a arte toca em si nessas pessoas, né? É uma catalogação aí dessas pessoas que eu admiro e que fala por mim o que eu gostaria de falar também. E Pois nos tá, vemos, né? E gente. você aqui também está Obrigada. aberto. Quando você quiser vir aqui o espaço é seu. Tá bom, pode deixar. Tchau, Parabéns, parabéns, tchau. parabéns. Obrigada.